Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 5, no item 18 do material didático. Vamos agora falar sobre templos católicos e demonismo. Bom, o que nós veremos agora é um exemplo que está em muitas igrejas católicas nesse período da Idade Média. Se você entra em alguns templos católicos, você tem, assim, umas imagens horríveis. Se você vê aquele filme, O Código da Vinci, ele mostra ali o interior de algumas igrejas. Isso é alguns interiores, é verdade mesmo, você tem umas imagens satânicas. E essas imagens que eu vou mostrar agora, ok, que é o nome artístico é Gárgola, que eles dizem que seria o seguinte: seriam locais para a água da chuva escorrer, tá bom? Mas por que botar ele como imagem de demônios, de chifres? Você, como um cristão, tá bom? Ou você que acredita nas palavras de Cristo, se for católico, estiver assistindo esse vídeo, né? Se você fosse responsável por uma igreja, você colocaria um demônio na parte mais alta da igreja, como um vigilante da igreja? Mas é isso que você tem aí nessa imagem, né? Eu botei aí uma foto, né, na página 7, uma primeira foto até colorida, onde você tem a imagem de um demônio, tá, ok? No topo de uma igreja, na igreja de Notre Dame, que é uma igreja muito conhecida, ok? E também botei uma segunda, né, figura que mostra essas imagens agora durante o dia, onde você pode ver claramente os chifres dos demônios. Então, diz, não, isso é uma obra artística. Então, uma igreja cristã jamais aceitaria uma obra artística dessa. Se um artista chegar na igreja, vamos dizer, que Deus me confiou para eu pastorear, não, eu vou pintar um demônio aqui no púlpito, olhando, né, para as pessoas que estão na igreja? Não, de jeito nenhum. Então, por que os católicos faziam isso? E não é assim um ou outro, não. Isso é comum nas igrejas católicas. Você ter demônios no topo da cidade, da igreja, né, olhando para as pessoas. Esses demônios estão como guardiões dessas instituições. Então, vendo essa ligação deles com o espiritismo, como nós vimos até hoje o Papa Francisco, ok? Todo o histórico dessa religião, nós sabemos, essa religião, ela é uma religião falsa, não é o verdadeiro cristianismo. Isso aqui não é algo isolado, isso era comum entre eles. Como eu sempre digo, a Igreja Católica, ela tem seu lugar de consagração lá sobre um cemitério, que era onde Nero enterrava os cristãos. Vocês sabem que normalmente nos centros espíritas é que são colocados sobre cemitérios, ok? E tem muitos outros exemplos ruins. Esse cemitério qual é? É lá na montanha do Vaticano. Vaticanos era uma divindade romana. Todo estudioso de religião sabe disso. Além disso, eles praticam o culto aos mortos, adotam o 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, coloca Maria como mãe de Deus, adota imagens de escultura, adota ossadas dentro da igreja, adota demônios como vigilantes. E a pessoa que realmente acredita na mensagem de Jesus tem que abrir os olhos e ver que essas estátuas, e essa não é a verdadeira igreja. Essa igreja não segue a mensagem de Jesus. Bom, eu coloquei aí também um texto comentando sobre essas estátuas. Como eu disse, eu posso parafrasear, colocar as minhas palavras, mas é importante quando historiadores, então eu gosto de colocar a citação na íntegra para vocês. A revista Super Interessante comentou sobre essas estátuas, né? Ele diz: são estátuas em forma de pássaros monstruosos. Podem ser vistas no alto de prédios góticos, em geral igrejas e catedrais, e eram esculpidas de maneira a disfarçar os canos por onde escoava a água de chuva dos telhados, diz o arquiteto Darcy Ottone, da USP. Suas figuras grotescas e demoníacas
seguem um estilo gótico medieval. Esse estilo foi criado pela Igreja Católica, entendeu? Que usava e abusava de escultura nas construções de maneira teatral, como que contando histórias. E as gárgulas, em alguma medida, inspiram os pesadelos humanos, frente a frente. É quase impossível não imaginá-las em súbito movimento, abandonando a vigia para aterrorizar no escuro da noite. Essa estranheza colaborou para que as pessoas passassem a acreditar que as gárgulas serviam também para afastar os maus espíritos, ideia que se consagrou e é recitada pelos guias de turismo em toda a Europa, né? Na verdade, eles colocaram ali espíritos, vamos dizer, como que vigiando aquela igreja. Então, esse exemplo dessas gárgulas é algo muito estranho no catolicismo.